Olá, família de propósito! Estamos chegando no último encontro da nossa série Atentos ao Amor Atento. Mas não fique triste, essa série ficará gravada, disponível gratuitamente para você nos canais do YouTube do Cristãos que Meditam e da Purpose Paper. Nós já fizemos 3 episódios e estamos no último. Então, se você não viu os anteriores, confere lá e depois volte aqui para acompanhar. Até aqui, nós colocamos a nossa atenção no momento presente, na presença de Deus e, por último, no descanso. E hoje vamos focar nele, em Jesus, o caminho. A aula de hoje falaremos sobre atenção ao caminho, que na realidade é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em Mateus 4,18, diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homem. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Imagine se Jesus chega hoje com você, com todos os seus planos para o ano, no seu trabalho, e fala assim: larga tudo e me segue. Você faria isso? Essa cultura de seguir um ao outro era uma cultura muito comum lá no primeiro século em Israel. Os rabis eram figuras muito importantes de ensino lá. Mas não era só um ensino de informação, era um ensino de formação. O que significa isso? Quem andava com os rabis, primeiro eram os alunos mais qualificados. É como se o sistema de ensino de Israel passasse por algumas fases e os melhores alunos eram convidados a andar com rabis, que eram os mestres. E andar com rabis significava comer com eles, andar com eles, viver, para que eles fossem como os rabis, para que eles se tornassem rabis também. Então, quando Jesus faz esse convite, Jesus era um rabi. E esse é o convite que Jesus faz para nós. Pensa o privilégio, nós somos selecionados para andar com o maior rabi que já existiu, Jesus Cristo. Então, a vida dos discípulos que andavam com aquele rabi era organizada em torno de 3 objetivos: andar com o rabi, ser como o rabi e fazer o que o rabi fazia. Por isso, Jesus nos convida para 2025. Andar com Jesus, ser como Jesus e fazer o que Jesus fazia. Andar com Jesus, nós trabalhamos muito bem nessa série, que é andar na consciência da presença dele o tempo todo conosco. Alguns autores chamam isso de permanência interna contínua. Don Lawrence fala que isso é praticar a presença de Deus. É andar nessa constante comunhão com Ele, momento após momento. Se tornar como Jesus é ter o coração do aprendiz. O que é isso? É falar como Jesus fala, é sentir como Jesus sente, e é pensar, sentir, falar, enfim, ser transformado no seu interior, na medida de Jesus. Lá em Lucas 6,40 fala assim: o discípulo não está acima do seu mestre, mas se ele se esforçar, poderá aprender tanto quanto o seu mestre. Se você se esforçar em 2025, você pode se tornar mais semelhante a Jesus. E por último, fazer como Jesus fazia. Lá no convite a Pedro e André, Jesus falou: venha, largue tudo e eu os farei pescadores de homens. Você sabe que naquela época, pescador de homens significava um grande rabi. E um grande rabi, ele é aquele capaz de conquistar mentes e corações com a sua maneira de ser. Por isso, para que a gente saia por aí e faça o ID e pregue o Evangelho, primeiro precisamos ser transformados no nosso interior. Andar com Jesus, ser como Ele, para então
fazer o que ele fazia, para então nos tornarmos pescadores de homens. Para conseguir manter os olhos e os corações fixos nele e traçar esse trajeto, você vai precisar de ajuda. E essa ajuda você vai encontrar nos recursos que trabalhamos nessa série. O caminho de Jesus não é apenas um conjunto de crenças, sistema moral e teologia. É isso e muito mais. É um estilo de vida baseado em Jesus. E para que você, além das dicas que nós demos aqui, continue nesse lugar, nessa permanência constante com o Senhor, eu separei e vai estar listado aqui embaixo desse vídeo algumas leituras que você pode fazer para aprofundar nesse tema e ganhar cada vez mais consciência de andar assim. Há 4 anos eu venho desenvolvendo isso em mim, nos meus alunos. Já temos mais de 1000 alunos que caminham de uma forma meditativa e têm experimentado transformações profundas com Deus. E uma grande aliada nesse processo é a Purpose Paper, sem dúvidas. Além de todos os materiais que nós mostramos aqui ao longo dessa série, as Bíblias, a Bíblia grande, a Bíblia pequena, o box das disciplinas espirituais, o planner de 2025, Dias que Fazem a Vida, existe também toda a papelaria que auxilia muito nos seus devocionais, nas suas liturgias, nos seus momentos com Deus. Então, no seu dia a dia, utilize esses recursos. Hoje nós temos tantas coisas disponíveis. Eu tenho também no meu canal meditações gratuitas que você pode fazer nos seus momentos devocionais. Você pode experimentar tudo isso para a honra e glória do Senhor, para que Cristo cresça em você, para que Cristo te transforme e para que o seu ano seja diferente de todos os anos que você já viveu. Um ano consciente da presença do Senhor, um ano atento ao amor atento que o Senhor está disponibilizando a nós desde a nossa criação, desde o nosso desenvolvimento. Não deixe mais um ano passar com a sua agitação, com a sua correria e não perceber a presença do Senhor te acompanhando momento após momento, hora após hora do seu dia. Foi um prazer estar com você. Deixe aqui nos comentários o que você achou, o que mais te tocou e para finalizar, nesse modo meditativo de ser, vamos fechar os olhos, fazer uma respiração profunda e pensar de todos esses encontros, o que ficou aqui dentro? Não se preocupe em lembrar de tudo, mas o que te marcou? Veja o que surge no seu interior. Isso pode ser Deus chamando a sua atenção para algum desses pontos. Fique com isso, medite isso no seu coração. Se for necessário, escolha uma dessas coisas que falamos e siga por 1, 2, 3 meses, um semestre. Não tenha pressa, mas mantenha nesse caminho, buscando a profundidade e a transformação interior. Vai ser um prazer ter você conosco. Obrigada pela presença até aqui. Um abraço.